A dor crônica é uma epidemia silenciosa. A dor faz parte da vida, mas e quando ela não vai embora? Se você conhece alguém que tem dor crônica ou se você tem essa condição, esse episódio é para você. Olá, eu sou o Gabriel Dias e esse é o podcast do For Health Lab, o For Health Labcast. Hoje estamos aqui para falar de dor crônica, uma epidemia silenciosa, e para esse episódio eu tenho o prazer de receber o Daniel Souza Monteiro de Araújo, que é neurocientista, professor visitante no programa de pós-graduação em neurociências da UF e com uma carreira internacional dedicada a estudar e entender os mecanismos da dor. Bom, Daniel, obrigado aí por vir no nosso podcast, ter subido a serra. Você que, na verdade, é original aqui de Petrópolis, né? Então, já está mais próximo, mas fez sua carreira lá na UF, mora lá em Niterói, então obrigado por ter subido a serra. Daniel, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, assim, por que você começou a estudar a dor, né? E fez disso uma linha de pesquisa. Então, obrigado, Gabriel, primeiro pela produção, pelo convite. Assim, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. E agora lá na UF também. Então, falar um pouco da minha carreira. A dor, estudar a dor, ela surgiu meio que por acaso. Porque, na verdade, quando eu estava na graduação, no mestrado, no doutorado, eu estudava retinopatias. Certo. Principalmente o glaucoma. E a gente viu, durante o meu doutorado, uma proteína específica que tem na retina, tanto de humanos quanto de camundongos, que estava envolvida com mecanismos de degeneração da retina nessa doença. E essa proteína também é muito estudada em mecanismos de dor. Interessante. E durante o meu doutorado, eu fui fazer o projeto sanduíche, na Itália, com um grupo que trabalhava com essa proteína. Só que eles trabalhavam com dor, só que eles tinham os animais nocaute lá. Uhum. E aí eu fui para, na verdade, usar os nocaute, que são os animais que não apresentam essa proteína, né? No modelo de glaucoma. Ah, então você não foi para estudar dor lá? Eu não fui para estudar dor. Quando eu estava no sanduíche, eu fui para usar esses animais deles no modelo de glaucoma. E depois eles me chamaram para voltar. Quando eu terminei o doutorado, me chamaram para voltar no pós-doc. Mas ainda quando me chamaram, eles me chamaram para fazer um outro projeto, que era em colaboração com uma empresa farmacêutica, que é a farmacêutica, que é lá de Parma, na Itália, e era para fazer um projeto com um modelo de lesão do nervo óptico, nada com dor ainda. E aí, só que aí, enquanto eu estava lá desenvolvendo esse projeto, eu acabei entrando junto nos outros projetos do laboratório e acabei, desde 2018 até então, entrando nessa linha, né, digamos assim, de pesquisar os mecanismos da dor relacionados com essa proteína específica. Certo. Que é o receptor TRPA1. Legal. Acho que é legal você falar um pouco desse receptor, assim, de uma maneira bem, assim, abrangente para o público leigo também, porque aqui no nosso podcast a gente tem tanto estudantes também, né, ou até profissionais de saúde, até colegas da biologia que vão estudar, ou da neurobiologia que vão estudar, vão saber que proteína é essa, mas falando de uma forma bem abrangente, assim, por que foi tão importante, né, vocês conhecerem os mecanismos de ação dessa proteína e o que isso tem, assim, em linhas gerais, a ver com a dor? Quando esse receptor surgiu na minha vida, na verdade, foi porque a gente viu que ele era muito responsivo ao estresse oxidativo, por exemplo, podia ativar, e no glaucoma isso já é amplamente divulgado e conhecido de que tem um aumento de estresse oxidativo quando você tem um aumento da pressão intraocular. Então a gente viu que naquele contexto podia ter uma ativação desse receptor pelo estresse oxidativo. E esse receptor, ele é um canal permeável a cátions e ânions monovalentes, principalmente permeável a cálcio. Então, normalmente a abertura dele vai levar a mecanismos de morte intracelular. E ele vem sendo estudado na literatura, já tem 15, 20 anos, que ele tem sido bastante estudado também, podendo ter um potencial de modulação na regulação da dor. Justamente por conta disso, por ele ser ativado por espécies reativas de oxigênio, podem ser derivados também de danos, de lesão,
de recrutamento de macrófago para uma lesão, por exemplo, e também por moléculas exógenas que podem acabar levando à irritação de tecidos como a acroleína, que está presente no, se não me engano, no cigarro é a acroleína. É um dos compostos que podem ativar também o receptor TRPA1. Então são compostos que são irritantes. Perfeito. E que podem levar a uma ativação desse receptor, levando a uma sensação dolorosa, digamos assim. E ele também tem uma característica interessante, que ele pertence ele é o TRPA1, que ele é da família de receptores da Transient Receptor Potential, receptores da superfamília de potencial transitório, que tem, o mais conhecido na verdade é o TRPV1, que é o que tem como princípio ativo que ativa a capsaicina, né? Uhum. E o TRPA1, se a gente for pegar um princípio ativo de uma planta, a gente tem ali o isotiocianato do wasabi, ativo TRPA1. Também é um composto de uma planta que também pode ativar o TRPA1, e eles também têm uma característica, essa superfamília, que podem ser ativados por temperatura também. TRPA-V1 por altas temperaturas, 42, 47 graus. Já o TRPA1, menores temperaturas mais baixas, perto de 14 graus. Então também tem uma modulação térmica que podem acabar regulando a sensibilidade da dor também. Perfeito. Dos receptores. E, se eu não me engano, o conhecimento de alguns receptores deles foi até tema de prêmio Nobel, né? Sim, em 2021, se eu não me engano, 21, o Julius recebeu por parte da pesquisa dele em TRPV1. O prêmio Nobel também foi dividido com o Pataputian nesse mesmo ano, com o trabalho dele com os canais piezo, que são canais que são mecanorreceptores. Qual que é a diferença do mecanorreceptor para um termorreceptor, por exemplo, com os TRPs? Os TRPs eles podem ser ativados por moléculas endógenas, algumas exógenas, testes oxidativos, como eu disse, e também por alguns fármacos sintéticos. Isso vai levar à abertura desses canais, levando a influxo de cálcio, corrente, enfim. Já o mecanorreceptor, ele pode ser ativado por estresse mecânico. Perfeito. Quando você tem um estiramento, por exemplo, da membrana, você tem um estiramento do receptor que ele vai abrir, vai levar ao influxo de íons. E esses mecanorreceptores, aí então, o Pataputian desenvolveu o trabalho dele todo com os piezo, e aí naquele ano, acho que foi 2021, sim. Em 2021, eles dividiram o prêmio Nobel, o Julius pelo TRPV1 e o Pataputian pelos canais piezo. Legal. Bom, esse início desse papo já dá pra gente compreender que os mecanismos da dor são complexos, né? E a gente tá falando ainda de canais, a gente não tá falando ainda de todo o mecanismo, né? Que envolve uma regulação central, enfim. Ainda canais que estão majoritariamente no sistema nervoso periférico, né? Não no sistema nervoso central. Então eles podem também estar relacionados com o controle central da dor, mas primordialmente eles vão estar relacionados no início do processamento, né? No sistema nervoso periférico, né? Os neurônios sensoriais primários, os mecanismos receptores, enfim, onde você vai ter o início desse processamento para chegar a níveis centrais. Perfeito. Bom, antes da gente entrar um pouco mais na neurobiologia, só para a gente contextualizar isso também para o público, né? Por que a dor é uma epidemia silenciosa, né? Porque, assim, eu acho que é interessante a gente falar um pouco, né? Com certeza, quem está assistindo e que tem dor crônica, uma condição, né, que leva à dor crônica, quando de uma doença crônica, ou tem algum familiar que tem essa condição, já se identifica, olha, isso daí é um problema porque a pessoa sente que é incapacitante, né, do ponto de vista das atividades de vida diária, etc. Mas pensando num contexto, assim, de saúde pública, a dor realmente atinge tanta gente, assim, a dor crônica? Atinge. Eu chamo isso, né, eu falo que a dor crônica tem esse conceito de epidemia silenciosa, porque a gente tem no nosso imaginário, na nossa cabeça, que epidemia é como teve com o Covid, né? Certo. Que é uma coisa infecciosa, que contamina todo mundo e acaba devastando, não devastando, enfim, acaba atacando um número da população muito grande. E, enfim, a gente tem esse conceito de epidemia. Já a dor, muitas vezes ela é negligenciada, muitas vezes ela é subnotificada em casos, porque muitas pessoas, médicos, enfim, não por negligência, mas talvez por um pouco de falta de preparo,
tratam a dor como só uma consequência e não como a razão do que aquele paciente está indo ali ser tratado. Você comentou de quanto pode afetar. Se não me engano, no Brasil, 37% das pessoas com mais de 50 anos sofrem de dor crônica. Dessa porcentagem, desse número, cerca de 30% faz tratamento com opioides, ou seja, com fármacos que são altamente viciantes, que é uma coisa perigosa. Né? E se a gente for chegar em escala mundial, cerca de 1,5 milhão de pessoas no mundo podem ter algumas consequências de dor crônica. E isso, a meu ver, é preocupante. Porque, assim, como eu disse, muitas vezes é subnotificado, as pessoas não têm, por causa disso, não têm um tratamento adequado. E esses números só do Brasil, se a gente parar a pensar, esse número de 37% acima de 50 anos, chega a se equiparar aos números de pessoas que têm hipertensão e até diabetes, por exemplo. Certo. Então é uma quantidade considerável da população. Sim. E você está falando, então, porque realmente, né, para mim fica até mais fácil, acho que para a população em geral, associar alguém que tenha uma doença crônica e isso vai levar à dor crônica, né, como uma comorbidade, como uma consequência. Mas você levantou um ponto que é muito importante, né, com a dor ali como sendo realmente a causa primária ali da queixa do paciente. E que muitas vezes a gente não consegue nem identificar um pouco a causa, né? Acho que é difícil, né? Pensar um pouco na causa do... É um pouco daquela máxima do Tostines, né? É fresquinho, porque é sempre... Como é que era a máxima mesmo? Sabe o que eu tô falando? Salgadinho? Esqueci. Exatamente. Tivemos a ajuda aqui dos bastidores. É fresquinho que vem demais ou vem demais porque é fresquinho? Aquele negócio. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Ou a consequência, enfim. É lógico que assim, tem pessoas que sofrem pacientes que têm câncer, por exemplo. Tratamentos com quimioterapia são conhecidos por influenciar e desenvolver dor crônica nesses pacientes. Mas assim, a gente sabe que aquilo veio proveniente do câncer do paciente. Sim. Mas depois que o câncer foi removido, enfim, em alguns casos que pode ser removido e não tem mais, por que a dor crônica continua? Interessante. São essas coisas que a gente tem que tentar... A gente tenta entender para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu fico falando assim, a gente, como se eu fosse médico, eu não sou médico, né? Sou biólogo, mas como esse meio da dor está muito relacionado com o meio clínico, eu acabo, às vezes, botando esses argumentos desse jeito, mas certo. Eu sei que, por não ser médico, eu talvez escape um pouco da minha área, mas, assim, estou na pesquisando com isso. Sim. Tento abranger esses argumentos assim. Eu acho que é super importante, né? Porque, às vezes, o médico ou o profissional de saúde, ele fica um pouco ali de mãos atadas até, né? Ele utiliza, né, os fármacos ali de primeira linha para tratar a dor, mas como você falou, né, os fármacos vão ter consequência, ele também tem que pesar em relação ao uso, né, então a gente carece um pouco de terapias e de novos fármacos também. A gente vai chegar lá, mas assim, antes de falar, eu acho que é importante, super importante ter você aqui para explicar um pouco dos mecanismos, né, porque se a gente for voltar um pouco assim nas aulas até da própria biologia na escola, né? Que a gente fala ou até pegando um exemplo aí do senso comum, todo mundo sabe que bateu em algum lugar, machucou, né? Passa a mão ali que vai sarar, vai amenizar a dor. Isso tem uma razão fisiológica, né? Então, queria que você falasse um pouco aí dos receptores de dor, queria que você falasse um pouco também dos fenômenos, dos mecanismos mais centrais de regulação da dor. Então, vamos conversar um pouco aí sobre isso para o pessoal que está em casa entender, né, o porquê de sentirmos dor, né? A dor, ela foi desenvolvida evolutivamente, digamos assim, como um método de proteção, né? Perfeito. Evolutivamente um método de proteção.
Porque a gente tem a dor primária, que é aquela que você deu uma topada, encostou a mão numa superfície quente, se queimou, você sente, você tira a dor, você tem o reflexo de tirar, e naquele momento você sente a dor, você não vai repetir mais aquilo. E a gente tem o conceito, isso é a dor primária, como essa dor. E a diferença disso para a dor crônica é que a dor crônica ela é quando você teve aquele processo doloroso, já teve a cicatrização, já melhorou tudo, e depois você continua tendo os efeitos ainda daquela dor, daquele processo. Na literatura, assim, diz que o conceito de dor crônica é a dor que dura mais de 3 meses, mas na verdade não é tão fechado assim. É variável. E o que acontece com esse estímulo que desenvolve a dor crônica? Na verdade, o que acontece é que o nosso sistema nervoso, ele aprende a via da dor, digamos assim. Ele aprende aquele caminho da dor. É mais ou menos quando a gente vai aprender a tocar um instrumento novo. A gente pega um violão. Eu não sei tocar violão, mas vou usar o exemplo do violão. Quando você está aprendendo, um dia você toca um pouquinho, outro dia você vai, com o treino, você vai exercitando as conexões sinápticas para você ter um refinamento maior da coordenação motora, enfim, e você vai melhorando e vai aprendendo a fazer aqueles movimentos. Os mecanismos centrais da dor de sensibilização central no caso, é igualzinho. Quando você tem um estímulo da dor e aquilo acaba virando uma cronicidade ao longo do tempo, as vias da dor que são ativadas, elas vão ser sempre ativadas e aquela via vai continuar sendo ativada como se estivesse aprendendo que aquela via fosse importante, digamos assim, mas não é o caso, né? E por isso que muitas vezes, depois de ter cicatrizado uma ferida, por exemplo, um simples toque faz com que essa sensibilidade central fique maior e a gente sinta a dor ainda naquela região, porque a região fica mais sensível ao toque por conta disso, porque tem uma plasticidade central que a gente chama, que a gente diz, que são diferentes inervações na medula do corno dorsal, no corno dorsal da medula espinhal, por exemplo, que vão aumentar as inervações, que vão levar à ativação de diferentes regiões, modulando ainda mais a ativação central desses mecanismos da dor, e isso que acaba levando a esse aumento da sensação de dor, na verdade. Um período maior, como comentei, o sistema nervoso, a gente diz que ele é plástico por conta disso, porque dependendo do quanto ele for estimulado ou não, ele pode se modular, ele pode ramificar mais ou não ramificar, ou ser podado. Então, dependendo da quantidade de estímulo por quanto tempo, a gente pode ter um aumento dessas inervações e aumentando assim a estimulação central ali, aumentando essa sensibilização de dor. E existem mecanismos que podem ser desregulados a nível central, tanto nas vias descendente e ascendente, como existem 2 neurotransmissores que são principais no sistema nervoso central, né, que é o GABA e o glutamato. Um excitatório, o glutamato, e o GABA inibitório. Então existem alguns mecanismos, algumas modulações, na verdade, que vão acabar modulando a liberação desses neurotransmissores, aumentando ou diminuindo a ativação das vias de ativação da dor. Porque o GABA, por exemplo, uma via GABAérgica inibitória, ela pode ser ativada, por exemplo, numa via descendente, levando a uma diminuição da sensibilização da dor. Mas se tiver uma desregulação dessa modulação da liberação desse neurotransmissor inibitório, ele vai estar deixando de inibir uma via descendente, e isso vai estar levando ao aumento da sensibilidade da sensação da dor. Não sei se eu expliquei muito bem. Sim. Porque os mecanismos centrais, às vezes, eles são meio... sem uma figurinha para mostrar, eles são meio confusos de explicar. Mas aí tem alguns fármacos também que agem nesses mecanismos, né? Existem alguns fármacos, tipo a pregabalina, por exemplo, duloxetina, eles regulam a liberação de GABA justamente para isso, para poder controlar esses mecanismos descendentes da dor, tentar diminuir
a dor. Alguns desses fármacos até, por exemplo, a pregabalina e a duloxetina são utilizados também para o tratamento de fibromialgia, que é uma condição patológica de dor, que não tem uma origem, é uma dor nociplástica que a gente chama. O que é o conceito de dor nociplástica? É uma dor que ela não é proveniente de uma lesão ou de um tumor, enfim, de alguma coisa que vai influenciar nisso. É uma dor que ela simplesmente surge. É o que acontece com o paciente que tem fibromialgia. E o que acredita-se é que tem uma desregulação dessas vias centrais de descendentes e ascendentes da dor. E por isso, em alguns tratamentos são utilizados esses fármacos para tentar regular essas vias. Certo. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco da fibromialgia, né? Porque eu acho que é uma condição que afeta muita gente, né? Também é um pouco subdiagnosticada, né? Até com difícil diagnóstico, porque dor está presente em diversas outras doenças, então até a pessoa receber o diagnóstico de fibromialgia, ela pode passar um tempo aí, e até com outros fármacos. Mas você falou do tratamento farmacológico, né? Que, na verdade, eu acho que ele também tem algum certo limite, né? Porque, assim, no meu entendimento, não sou um especialista em dor, mas eu imagino que você vai utilizando um fármaco, né? E aí você vai conseguir ali agir em alguns mecanismos, né? Mas a fisiologia, ela é muito ampla, né? Então, na verdade, você pode estar agindo em um mecanismo, mas você tem diversos outros que vão estar compensando ali. Então, em alguma maneira, em algum ponto, o fármaco pode também não ser tão eficaz. Assim, a pessoa tem que associar um outro fármaco, né? Queria que você falasse um pouco disso, especialmente na fibromialgia. Sim. Não, você falou completamente real. Porque, por exemplo, você até comentou, né? Que alguns pacientes de fibromialgia têm o diagnóstico tardio. No Brasil, por exemplo, a média de diagnóstico de um paciente com dor crônica é 2 a 5 anos. Caramba. Ou seja, às vezes a pessoa demora até 5 anos para ser diagnosticada com um quadro de dor crônica. Então, isso acontece com o paciente de fibromialgia. Eu fui em maio, se não me engano, acho que foi maio. Eu fui no congresso da Sociedade Brasileira de Dor e tinha um mini simpósio lá que era só sobre fibromialgia. E aí tinha um relato de caso de um congresso totalmente clínico, né? Então eu era o único fora do conceito, porque eram todos médicos lá. Mas tinha um caso que um psiquiatra estava dizendo, que era de um paciente que depois, acho que 7 anos, uma coisa assim, foi procurar ele porque não conseguia achar um modo de entender o que ele estava sentindo. E aí, isso por outra coisa também, porque ele era homem. Normalmente, fibromialgia é diagnosticada em mulheres. Então, a maioria dos médicos diziam para ele que ele não estava sofrendo de fibromialgia. Pela parte clínica ali, né? Ele estava sofrendo de alguma outra coisa, não era fibromialgia. Então, e esse psiquiatra estava acompanhando esse paciente já há vários anos para poder entender isso. Mas depois foi diagnosticado que ele tinha fibromialgia. E é uma coisa assim, interessante, porque... Interessante, é peculiar, digo. Porque, assim, deixou de ser diagnosticado por conta disso, por conta de acharem que é só em mulheres que ocorre. Não que não seja só em mulheres, mas enfim, tem uma prevalência maior, né? Eu me perdi um pouco no raciocínio, porque você perguntou dos tratamentos. Das medicações, né? Que de repente, em algum certo ponto, ela talvez não funcione mais, tem que associar mais. Tem que associar. Medicação. Isso é uma coisa que quando a gente pensa em dor aqui no Brasil, a gente pensa assim, vamos pegar uma dipirona, vou pegar uma Novalgina e vou tomar. Ou lá fora, vamos pegar um paracetamol, porque a dipirona na Europa não é comercializada, né? Nem nos Estados Unidos. Porque, na verdade, lá na Europa só na Alemanha. Porque a empresa que desenvolveu a molécula é alemã. Não sei se é a Bayer, enfim. É alemã, então lá eles comercializam, nos outros países não. Mas tem uma razão para isso? Isso é uma curiosidade. Eles fizeram um estudo, mas muito restrito,
numa população, se eu não me engano, da Finlândia. Uhum. Que eles viram que, para eles, além a dipirona, a gente já sabe que aumenta a granulocitose, que é a diminuição do número de glóbulos brancos, se tomada em excesso. Né? Mas eles viram com essa população lá que também aumentava o risco de ter aplasia de medula. Então, eles tomaram com base nessa população restrita da Finlândia para toda a Europa. Mas assim, entendi. Eu não confio muito, porque assim, lá na Finlândia o pessoal já é muito inbreeding, né? Já não se relacionam muito com os outros. Então eles têm uma genética muito restrita ali mesmo, né? Então é difícil você falar que não vai ter. Mas assim, por exemplo, acho que na Índia também não é, porque é um país muito gigante. Acho que na Índia também não é comercializado. Mas aqui na América Latina ele é comercializado por quase todos os países. Mas a gente pensa que a gente fala, tipo assim, dipirona, pensa em paracetamol, às vezes até em ibuprofeno. Sim. Pra dor. E basicamente são esses os fármacos que a gente tem acesso aqui por conta de ser um país de... Eu não quero falar de terceiro mundo, mas enfim, um país mais pobre em relação aos outros, né? Sim. Porque até a combinação de medicação às vezes fica cara pro paciente. Uhum. Eu tive a oportunidade de ir a alguns congressos lá fora da Sociedade de Dor de Cabeça, da Sociedade Europeia de Dor de Cabeça, por exemplo. Eu ia na Sociedade Italiana de Dor de Cabeça e na da Europeia. E eu via que todo mundo gostava de tratar os pacientes porque tinham enxaqueca com um anticorpo monoclonal de CGRP. Mas lá o acesso era mais fácil. Aqui, uma dose, se eu não me engano, são R$3.000. Não tem como uma pessoa que sofre de enxaqueca pagar R$3.000 em uma dose de remédio. E os anticorpos monoclonais de CGRP não são vendidos pelo SUS. O SUS não oferece, por exemplo. Sim. Então tem que tentar achar outras estratégias. Exato. Tem aquele... Como é aquele sublingual mesmo? Deocil? Deocil, exatamente. O Deocil, ele é bastante utilizado às vezes para quem tem enxaqueca muito forte. Uhum. Mas não é uma das melhores remédios também. Sim. E alguns, isso eu até anotei aqui, porque eles fazem uma combinação às vezes, anticonvulsivante com antidepressivos, para poder tentar diminuir a ação da dor, né? Os mecanismos da dor, né? E até em pacientes com fibromialgia também. Uhum. Fazem combinações de diferentes anti-inflamatórios não esteroidais, diferentes do paracetamol e da dipirona, por exemplo. Outros mais fortes, digamos assim. Uhum. E ainda tem muito... Não muito no Brasil, mas assim, mas lá fora ainda tem bastante médico que receita o uso de opioides para tratar. Aqui no Brasil, apesar de ter um número maior, não um número maior, mas como eu disse, daqueles 37% das pessoas acima de 50 anos que sofrem de dor, 30% se tratam com opioide. Apesar de ter esse número, não são muitos os estudos médicos que receitam um tratamento com opioides. Muito por conta não estabilidade, mas muito por conta da segurança, né? Que o vício nesses fármacos pode causar. Sim. Você falou coisas muito importantes aí. Acho que essa questão social aí dessa desigualdade, né, que a gente tem de pacientes que hoje têm dor crônica, por exemplo, a enxaqueca, a própria fibromialgia, que estão sendo tratados com os medicamentos que a gente tem pelo SUS, tem pela farmácia popular, etc. Mas poderiam ser tratados com medicamentos mais modernos, né, até com outras terapias que não são acessíveis, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, né, da gente falar. E você falou também uma coisa muito importante, que é a enxaqueca, né? Que também é uma condição que atinge muita gente, né? E, assim, todo mundo aqui já está assistindo, né? Já teve dor de cabeça. E já teve aquela dor de cabeça mais forte, por diversos motivos. E sabe como é incapacitante, que você não consegue trabalhar, não consegue ter ali as suas tarefas. Isso é uma questão também importante do ponto de vista clínico, né? Porque isso vira um ciclo, né? Você começa a deixar de fazer outras coisas. Pensando do ponto de vista crônico, né? A pessoa ela vai cada vez usando mais medicações
às vezes não tem um acompanhamento médico, então pode fazer um uso excessivo, por exemplo, da dipirona, que é uma coisa que você já falou, né? E a gente vê relatos, né, de que realmente o uso excessivo pode ser prejudicial. Então eu queria que você falasse só um pouquinho mais assim da enxaqueca. Você falou que teve essa experiência nos congressos, né? O quão importante do ponto de vista epidemiológico, né? E um pouco mais dos tratamentos, assim, que você falou um pouco, mas queria que você abordasse um pouco mais desse assunto. Cara, pra ser sincero com você, eu não tinha noção do quão debilitante é a enxaqueca até entrar nesse meio da dor, sabe? Eu lembro do primeiro congresso que eu fui na Sociedade Italiana de Estudos de Dor de Cabeça, isso foi em 2019. Esse primeiro congresso que eu fui, tinha uns relatos de pacientes que, assim, exatamente como você comentou, que era totalmente debilitante, não conseguiam fazer as coisas, ficavam um dia inteiro sem conseguir abrir o olho porque a luz incomodava. Sim. E é uma coisa que realmente eu fiquei impressionado. Eu lembro que quando eu estava voltando, pensando em voltar para o Brasil, eu falei, eu vou ter que abordar mais isso também nas minhas pesquisas, porque o Brasil isso também deve ser muito... As pessoas devem ser muito afetadas com isso. E aqui eu vi, realmente tem essa preocupação também bastante grande com esse tipo de dor crônica. Tanto que também tem um congresso aqui no Brasil só para isso, só para dor de cabeça. Você não vai ter um outro lá em São Paulo agora em outubro. Não, já foi, né? Outubro. Enfim, agora. E que é sempre importante. Assim, eu acho que do que é estudado em dor, eu acho que é uma das únicas patologias que tem uma área de estudo só para isso. Né? Só para isso, porque existem diversos modos de tentar tratar. Alguns fármacos que a gente comentou aqui, os monoclonais CGRP, por exemplo. Aqui no SUS, eles também fazem injeção de lidocaína na testa dos pacientes, para poder inibir, né, a liberação a ativação dos neurônios. Existe uma outra, isso é o que é ofertado pelo SUS. Assim, relatos de pacientes é que dura umas 2 semanas sem ter uma crise. Uma outra coisa que aí quem tem condição também às vezes usa como tratamento é a injeção de Botox. Injeção de Botox nessa região aqui da nuca também, mas aí dura mais tempo, até uns 6 meses sem ter crise. São alternativas que são utilizadas para poder diminuir as crises de enxaqueca, porque essas crises, não só de enxaqueca, mas de dor crônica, são debilitantes e acabam, muitas vezes, influenciando no humor da pessoa, influenciando em dias de trabalho perdido, às vezes. Aí dias de trabalho perdido pode influenciar na renda da pessoa, porque pode descontar depois do pagamento. Exato. Então, é uma preocupação, não só na enxaqueca, mas qualquer outro tipo de dor. Dor de reumatoide, por exemplo, de artrite reumatoide, que apesar de depois de ser tratado, ela como é uma dor relacionada com uma inflamação muito grande, e às vezes as pessoas ficam tão debilitadas, não conseguem caminhar, andar e acabam se perdendo. E pessoas que trabalham mais que o trabalho braçal é que sofrem mais com isso, né? Sim. Tipo, pessoa que trabalha com pedreiro, quem trabalha no campo, enfim. São pessoas que são mais afetadas com isso e podem acabar sendo afetadas também, como diz, remuneração. Isso que envolve mais a classe, as classes mais menor escala da sociedade. E aí é uma coisa que eu parei para pensar depois que eu estava lá na Europa, o quanto isso realmente, essa coisa de primeiro mundo e terceiro mundo, quanto realmente difere. Não difere, mas não é a palavra, mas o quanto influencia na percepção que a gente tem de certas doenças. Porque, por exemplo, eles lá, eu lembro de ouvir isso de um especializando, um médico que está fazendo especialização em anatomia patológica, que ele falava assim, porque depressão é doença de rico.
Você vai ver o pessoal na África não sofre de depressão. Ele fala exatamente assim. Mas aí tem outro contexto, né? Que as pessoas na África têm que se preocupar, às vezes, com o que vai comer. Exato. E é o que a gente tem aqui, a nossa realidade aqui, né? A gente, muitas vezes, a maioria da população sofre de insegurança alimentar. Que não sabe se vai conseguir ter, no almoço, não sabe se vai ter a janta e vice-versa. Então, às vezes a dor também é negligenciada por conta disso, porque a pessoa tem que trabalhar, tem que ganhar pão. Não pode se dar o luxo de não ir trabalhar porque está com uma dor de cabeça, ou se dar o luxo de não ir trabalhar porque está com a dor no joelho, dor nas costas. Isso aí acaba influenciando a nossa sociedade mesmo. E aí, assim, recentemente eu comecei a estudar também a privação de sono e o que isso pode levar a desenvolvimento de dor. Legal. Tem bastante coisa Isso é um bom assunto também, né? Isso é um bom assunto também. O sono está envolvido em diversos mecanismos, né? Então, e tem bastante relatos de pacientes que a privação de sono aumenta o limiar de sensibilidade da dor, por exemplo, e a gente está conseguindo reproduzir isso nos animais de laboratório para ver alguns tipos de tratamento que a gente pode fazer, né? No caso, eu estou ainda estudando o TRPA1 nesse modelinho e está tendo bastante coisa interessante. Mas o que eu ia falar disso da privação é que, assim, às vezes a gente pensa assim, o que privação de sono ela pode ser proveniente de distúrbios do sono. Quando a pessoa tem apneia do sono, tem sonambulismo, ou tem a síndrome das pernas inquietas, que ela treina demais as pernas e acaba acordando, e aí isso acaba diminuindo as horas de sono. Diminuir as horas de sono pode acabar levando a um aumento da sensibilidade à dor durante o dia. E aumentando a sensibilidade à dor durante o dia, pode acabar influenciando numa má noite de sono novamente. E acaba que vira um ciclo vicioso. Aí você não sabe se a dor que está levando a uma má noite de sono é a má noite de sono que está levando ao aumento da dor. E são coisas que, na sociedade que a gente vive, é normal para um trabalhador que tem que acordar 4 da manhã para estar às 5 no ponto de ônibus, para pegar o ônibus, para ficar 2 horas no ônibus, para ir para o trabalho, voltar, chegar em casa 8, 9 da noite. Às vezes tem gente que ainda vai estudar, tem gente que ainda vai ter que cuidar da casa, vai dormir meia-noite para acordar 4 da manhã. E isso acaba que leva a esse ciclo. Essa é a realidade de muita social. Gente, né? Ó, fantástica as suas colocações, Daniel, porque de fato, né, o Brasil e aí falando do Brasil, mas como exemplo também para outros países, né? E essa diferenciação com a Europa fica muito claro, né? Que a gente precisa estudar os mecanismos, estudar a neurobiologia, que, né, vai ser igual ou similar em diversos locais do mundo, mas contextualizar isso para onde a gente vive, né? E do ponto de vista clínico isso é muito importante, né? Porque se o clínico, quem está ali na ponta atendendo, não conseguir identificar que ele tem uma dor crônica, tá? Mas ele também está sob privação do sono, também tem vários contextos sociais, econômicos que podem estar levando a uma insegurança alimentar, né? A uma depressão também associada, né? Então, na verdade, assim, é complexo e tem que ser tratado com complexidade, né? O que vem sido dito nos dias de hoje é que para tratar uma dor crônica hoje não basta só o fármaco, o medicamento. Tem que ter um cuidado também do ambiente sociocultural, talvez, certo. Enfim, para a pessoa tem que tentar fazer uma atividade física associada ao tratamento farmacológico, tem que tentar. É difícil, né? Você vai falar para a pessoa que tem que acordar 4 horas da manhã, é difícil, mas tem que tentar ter uma noite de sono melhor, tem que ter hábitos de cuidado próprio melhores para poder ajudar nesse tratamento da dor crônica, né? Não só o fármaco, às vezes. Porque
que acontece, vai acontecer muitas vezes, é isso. É a pessoa que acorda cedo, mas aí tá morrendo de dor nas costas, tu tá com enxaqueca, mas tem que trabalhar. Aí vai, toma 2 de pirona e vai trabalhar. O que muita gente provavelmente faz. Exatamente. Porque ela é isso, né? Ela não... E aí envolve, né, toda a questão, porque ela não pode se dar ao direito de estar com dor, assim, e receber um tratamento adequado ou um diagnóstico, né? Que acaba que vira frescura também. Eu digo assim, acaba que as pessoas falam, tá com a dorzinha de nada. Isso. Tá só uma dorzinha, porque não é menosprezando, assim, cada pessoa, isso é verdade, né? Cada pessoa tem um limiar da dor diferente. O que um estímulo para mim pode ser mais doloroso, para você pode não ser, e vice-versa. Mas isso não nega que a pessoa está sentindo a dor. Sim. Então, tem que ter essa preocupação, tem que ter essa preocupação maior. Até porque, quando eu comentar agora da experiência da dor, eu digo, é porque, assim, nos mecanismos centrais, no cérebro mesmo, que passam as inervações neurais, elas também passam junto de regiões que estão relacionadas com memória, por exemplo. E aí a gente vai ter muitas vezes também uma percepção da dor quando a gente tem uma memória afetiva junto com aquilo. Interessante. Porque, por exemplo, eu me uso como exemplo, porque eu tive uma vez uma experiência que eu fiz uma cirurgia, eu fiz primeiro uma cirurgia para tirar as tonsilas. O médico me anestesiou aqui, botou a agulha e tal, não senti nada, perfeito. Aí depois eu tive que, 2 anos depois eu tive que operar o ouvido. E aí, o anestesista furou umas 5 vezes a mão, 5 vezes a outra, e aquilo me traumatizou de uma maneira que só de eu imaginar. A agulha, quando eu vou tomar uma injeção, quando eu vou tomar uma vacina, eu nem olho, eu fico assim, ó, desesperado pro lado, porque eu já fico desesperado com aquela dor, e é só uma picadinha, a gente sabe que é só uma picadinha, mas pra mim é uma coisa desesperadora, porque eu associo aquela memória que eu tive dessa cirurgia que me furou 10 vezes cada mão. E isso para cada um pode ter, às vezes você vai, ou por exemplo, se tocar numa superfície quente, às vezes você tocou uma vez numa superfície quente que te deixou cheio de bolha, então você não consegue mais tocar na superfície quente por conta disso. Mas para cada pessoa, a memória pode ter uma memória que vai ser que vai acabar deixando ela mais predisposta a sentir mais dor ainda do que realmente é. Interessante. Não é frescura, né? Neurociência tá aí para mostrar que tem uma razão de ser. Bom, bem legal, Daniel. Falando agora de tratamento e desafio, né? A gente botar uma perspectiva. Você falou uma coisa que acho que a gente não pode deixar de comentar, que é um assunto que está muito em alta já há algum tempo, são os opioides, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que eles estão sofrendo realmente uma crise de saúde pública por conta das pessoas que estão ali viciadas em opioides, né? Estão dependentes do opioide. Eu queria que você explicasse um pouco do uso desse ponto de vista, né, até cultural, assim, né? Por que nos Estados Unidos se usou tanto opioide e chegou nesse nível, e assim, um pouco do que é o opioide, né? Como que ele funciona do ponto de vista fisiológico? Então, essa crise lá nos Estados Unidos é uma coisa assim que aconteceu por não acompanhamento do tratamento dos pacientes, né? Porque os médicos receitavam os opioides do jeito que tinha que ser, receitavam para os pacientes, mas depois não tinha um acompanhamento controlado, digamos assim, e eles acabavam comprando e consumindo, e aconteceu que lá, apesar de ser um medicamento controlado, vendido em farmácia, o comércio ilegal do opioide foi muito grande, né? Virou um mercado, e isso acabou fazendo com que fosse lucrativo para quem vendia fora das farmácias, digamos assim, e acabou levando a
viciamento da população em geral. Se eu não me engano, em 2020 morreram mais de 68 mil pessoas. Caramba. Por conta do uso de opioides nos Estados Unidos, né? Eu ouvi um podcast uns meses atrás que era de um repórter lá da Itália mesmo. O nome do podcast é Fentanyl, que é o fármaco, o principal fármaco hoje em dia. Mais famoso, né? Do opioide. E ele fez isso porque ele tinha ido lá, acho que em San Diego, uma coisa assim, participar de uma convenção. E ele falou que ele ficou assustado com a cidade, como é que tava, porque parecia que só tinha fantasma andando. Caramba. Por conta disso. Que o relato dele era que as pessoas andavam, dá para ver que estavam usando opioide porque elas paravam e ficavam estáticas, como se não estivessem respondendo a nada. Elas paravam no meio da rua, numa posição inerte, porque estavam tão alucinadas que não conseguiam andar, não tinham resposta. E lá isso ficou uma coisa assim, sem controle. E aqui no Brasil já vejo de uma forma diferente, porque aqui, por sorte nossa, ainda não foi tanto pra rua, né? Por sorte nossa, ainda não foi tanto pra rua. E os médicos não receitam tanto fentanil, os opioides como tratamento. Eu acho que justamente por conta disso. Porque no Brasil tem disponível também opioide para tratamento, né? Tem. No Brasil tem, mas eles não receitam tanto. Acho que justamente por conta disso. Mas eu acho também que aqui os médicos são mais controladores, digamos assim. Eles controlam mais o paciente para regular o quanto ele está usando ou não. Pelo menos com esse fármaco, né? Com os opioides. E fala um pouco só para o pessoal de casa saber, assim, o opioide, ele veio do ópio, né? Então, conta um pouco como é que ele age, por que ele vicia. Então, o opioide, ele veio do ópio, que você falou que veio da planta. E ele atua, na verdade, principalmente através dos seus receptores no sistema nervoso central, que são os receptores de opioide. E ele é altamente viciante porque ele atua num sistema de recompensa que a gente chama de sistema nervoso central, que a gente tem um sistema de recompensa que é sempre estimulado quando a gente tem um estímulo de sensação boa. A gente tem um aumento da estimulação desse sistema de recompensa. E o opioide, ele faz com que esse sistema ele seja altamente estimulado, levando uma sensação de prazer ainda maior. Então, no momento em que a pessoa ingere ou consome opioide, tem uma ativação desse sistema que vai gerar a sensação de prazer. E a pessoa, na sensação de prazer, ela vai querer sempre ter mais aquela sensação de prazer. Então, vai acabar consumindo mais do fármaco, ou mais da droga. Como a morfina e a heroína, por exemplo, né, que também são opioides. E é engraçado porque a heroína, ela foi desenvolvida para ser uma alternativa à morfina. E ela acabou sendo mais viciante ainda do que a morfina. Foi um tiro pela culatra. E o ruim é que esses dois caíram para fora da prateleira da farmácia, digamos assim, né? Foram para a rua e aí não teve muito jeito como controlar. Mas esses medicamentos, eles atuam principalmente nesse sistema de recompensa, aumentando a liberação de dopamina, por exemplo, aumentando essa sensação de prazer. E essa sensação de prazer prolongada faz com que eles queiram sempre estar consumindo mais para ficar acaba nessa dependência química com a droga, né? Certo. Essa droga. E sempre uma coisa que eu estava até pensando nisso aqui, não de opioide, mas de uma outra tratamento que hoje em dia vem sido bastante utilizado, que é o tratamento com fármacos de cannabis, por exemplo, para tratar dor. Fármacos de cannabis a gente já sabe que já tem relatos na literatura, principalmente CBD, o canabidiol, para tratar doenças como Parkinson, até Alzheimer, crise de epilepsia, por exemplo, até tratamento em pessoas com síndrome do espectro do autismo. Autista tem tratamento de canabidiol. Isso já tem bastante relato na literatura
e comprovação científica para poder utilizar esses fármacos com isso. Mas para dor, não existem relatos suficientes ainda que comprovem a eficácia desses fármacos para o tratamento de dor crônica, ou qualquer tipo de dor. Apesar disso, eu vi nesse congresso que eu fui da Sociedade Brasileira de Dor, uma enxurrada de fármaco sendo empurrado, eu vou falar assim, se vai ser polêmico, mas empurrado goela abaixo pelas empresas farmacêuticas, vários estandes com o próprio medicamento do CBD deles para tratar a dor, e os médicos, como eu vou dizer, endossando o uso desses fármacos, mesmo não tendo comprovação. Isso eu acho uma coisa preocupante, na verdade. Não que não possa ser, mas assim... Tem que respeitar as evidências científicas, né? Todo o percurso que a gente luta, né, para defender. Para poder ter a dor aqui. Eu falei, existem algumas doenças que podem ser tratadas e que estão sendo tratadas, mas para a dor ainda não tem evidências suficientes para utilizar. Isso é uma coisa que eu acho preocupante também, porque... Enfim, não sei, tem que levar. Que é importante a gente lançar a luz nisso, Daniel, porque assim, o que... eu, às vezes, andando aí na rua, eu vejo outdoor de Doutor Cannabis. E assim, esse é o espaço pra gente falar mesmo, porque assim, parece que virou uma especialidade, né? Porque é uma opção de tratamento, como você falou, que anima muito os cientistas, né? Anima muito a comunidade científica de que, olha, aqui é um caminho interessante. Queria que você falasse também, rapidinho depois, só sobre sistema endocannabinoide, pra gente colocar para as pessoas que estão em casa, né? Por que esses potenciais fármacos, eles têm uma função ali fisiológica. Mas é importante a gente falar isso, que a gente tem que respeitar, não pode se deixar levar pela mídia no sentido de que, olha, tem resultados promissores, então, para o Parkinson, por exemplo, então a gente vai poder usar para tal, por associação, né, por semelhança, e aí cair um pouco nesse canto da sereia aí de que, não, é a nova... panaceia aí, é o que vai resolver todos os problemas, né? Como você falou, até o momento não existe evidência científica robusta que o canabidiol seja usado para dor. Fala um pouco sobre os endocannabinoides e por que é tão interessante, né, o CBD aí na fisiologia, na neurofisiologia. Então, o sistema endocannabinoide é interessante. Eu também trabalhei, parte da minha carreira científica, também trabalhei com canabinoide, então é um pouco difícil de falar, não. Mas o sistema endocannabinoide, a gente tem... O que é o sistema endocannabinoide, né? Para quem não conhece. No nosso organismo, a gente tem tanto receptores quanto moléculas endógenas que são responsivas. Os receptores são responsivos aos princípios ativos que tem na planta cannabis. Que a cannabis pode ser tanto a índica quanto a sativa, e tem a ruderalis também, enfim, elas podem... sofrer variações de combinação de uma com a outra para controlar os níveis. Hoje em dia tem muito maiores, né? Controlar os níveis de canabidiol, de THC, porque existem, se eu não me engano, acho que são quase 200 princípios ativos que existem na planta. Alguns não fazem nada e outros têm alguns efeitos, são poucos com princípio ativo com efeito psicotrópico. Se eu não me engano, só o Delta 9 THC, porque também tem, que a gente acha THC é só uma coisa, mas tem o Delta 9, que é o psicotrópico, também tem o Delta 8 THC, se eu não me engano tem Delta 3, posso estar falando errado, mas assim, Delta 8 com certeza. Aí tem canabidiol, canabigerol, canabicromeno, e tem um monte de cannabis alguma coisa. E nós temos endogenamente receptores que são responsíveis a essas moléculas. E também temos endogenamente moléculas que são sintetizadas por nós mesmos que ativam esses receptores, que é a anandamida e o 2-AG, que é o 2-aractonilglicerol. Essas moléculas, elas são provenientes também da degradação de fosfolipídios da membrana plasmática. Então, eles são moléculas gordurosas, digamos assim. E são produzidos sob demanda. O que é sob demanda? Quando a gente tem um estímulo do neurônio, de um terminal sináptico, por exemplo,
a gente tem eles só são produzidos quando a gente tem um estímulo do neurônio, por exemplo. Eles não são produzidos como um neurotransmissor normal. Enfim, e a ativação. E os receptores que existem, os canabinoides clássicos, são CB1 e CB2. E eles são ativados por todas essas moléculas que eu comentei. Mas existem outras moléculas, outros receptores, como os receptores órfãos, GRP55, receptor órfão, GRP55. O que é o receptor órfão? É um receptor que a gente tem no nosso sistema nervoso, no nosso organismo, que não tem o seu agonista descrito ainda, o seu fármaco de interação descrito ainda. Ele tem lá para alguma função que a gente sabe que ele pode ser ativado. E o GPR55 ele também pode ser ativado pelos endocannabinoides, por exemplo. Então, o sistema endocannabinoide ele pode ser ativado. CB1, CB2, o receptor órfão e também o receptor TRPV1 e TRPA1. Então, em muitos estudos até relacionam o potencial terapêutico dos canabinoides relacionados não via receptor canabinoide, mas via TRPs. Certo. Tanto o V1 quanto o A1. Principalmente porque o TRPV1 já foi bastante mostrado que ele pode ter uma interação direta com os endocannabinoides, a anandamida principalmente. E nos neurônios sensoriais primários, onde tem TRPA1, TRPV1, também tem TRPA1 expresso, normalmente, quase 100% das vezes. Então, e existe uma modulação interna desses dois receptores também. O TRPV1 modulando TRPA1 e vice-versa. Então, pode ter uma relação desses receptores através dos endocannabinoides, por conta da ativação ou inativação deles. Certo. Isso mostra que, na verdade, a gente precisa descrever e entender melhor algumas vias aí, antes até de propor, né, alguns fármacos ou até alguns estudos pré-clínicos, né? Inclusive, os mecanismos do canabidiol são os resultados obtidos do canabidiol, na verdade, muitas das vezes não são via receptores de canabinoide. Perfeito. São via outros receptores, não CB1, CB2, são via outros receptores, outros alvos. Então, muitas vezes não é o sistema canabinoide que está sendo modulado com o tratamento com CBD, uma outra via. E muito tem sido utilizado, tem sido, na verdade, divulgado, né? Como a gente falou, né? Como se fosse a panaceia, CBD é bom para tudo. E aí, o receio que eu tenho, muitas pessoas têm, na verdade, é o quão esse uso de canabidiol pode ser indiscriminado. Por exemplo, vai ser utilizado também em crianças, assim, crianças que já foi comprovado que pode ser usado, sim, mas vai ser utilizado para dor de dente em crianças, vai ser utilizado para enxaqueca em mulheres que estão grávidas. São coisas que tem que ser pensadas, porque não sabe o efeito que pode ter. Exato. Na prole, na gestação. E existem já alguns trabalhos que mostram que em períodos embrionários a modulação do sistema canabinoide pode ser nociva para o desenvolvimento do sistema nervoso central. São trabalhos até que, assim, são polêmicos, não pelo fato de estar mostrando que são nocivos, mas polêmicos porque está indo de contra com que os interesses que estão sendo mostrados. Isso é uma coisa que tem que ser vista com calma, né? Sim. Que é a mesma coisa eu vejo assim, com a mesma coisa do consumo de álcool, por exemplo. A gente sabe que mulheres grávidas não podem consumir álcool. E pode ser que a gente chegue ao ponto que a gente vai dizer, não, o canabidiol é bom, mas assim, mulheres grávidas não podem usar o canabidiol porque vai ter efeito no desenvolvimento da criança. São coisas que tem que ser ponderadas, discutidas, né? Não, eu acho que a única forma é a gente colocar todo mundo na mesma mesa e na mesma página, né? Porque as empresas, a indústria farmacêutica tem que escutar os cientistas, né? E isso é um pouco óbvio, né? Porque para você ter um fármaco, você precisa cumprir todas as etapas. E cumprir todas as etapas no estudo clínico sem um viés, né? E um conflito de interesse por trás daquilo, né? Que eu acho que é uma coisa importante. E, beleza, o fármaco ele tá ali para uso, para teste clínico. É importante também a gente falar que
as agências reguladoras e também a sociedade de uma maneira geral tem que largar também o tabu de lado de que o canabidiol vem da cannabis, da maconha, então isso vai ser prejudicial, isso vai viciar. Então, assim, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nesse sentido, então, largar também o tabu para que a gente possa ter mais acesso a estudos clínicos no Brasil, levando em conta todo o contexto sociocultural que a gente tem aqui, né? Então eu acho que esse daí é um ponto, assim, primeiro tem que, largar o tabu de lado, sentar todo mundo na mesma mesa para conversar, né? Porque precisa de estudos de segurança também, né? Sim, não, exatamente. Tem que cumprir, se tem todos os passos para poder botar o fármaco na prateleira, digamos assim, eles têm que ser cumpridos, todas as etapas. Chegou, por exemplo, existem vários... O TRPA1 é um potencial promissor para tratamento para dor, mas até agora não tem um fármaco disponível que seja eficaz em causar um efeito colateral, por exemplo. Teve um que chegou até a fase 2, estudo clínico, mas foi retirado por conta de muita toxicidade no fígado, muita hepatotoxicidade. Então, foi retirado. Mas as indústrias estão tentando achar um jeito de fazer. Um fármaco que a gente sabe hoje em dia que bloqueia o TRPA1 e está disponível no mercado é a dipirona, por exemplo. Mas a dipirona também não é a panaceia também da dor, que a gente falou. Tem vários efeitos, enfim. Não é específica só para aquilo, porque é um anti-inflamatório não esteroidal, tem outras ações, um pouquinho na COX, enfim. E tem esses efeitos. Uma coisa que eu queria comentar, tinha até esquecido, era a correlação das pessoas que parecem mais afetadas, negligenciadas no tratamento da dor, né? Que eu lembrei. Você chegou a perguntar, eu acho que eu que não falei. Por exemplo, apesar de ter essa faixa mais pobre da população que é afetada, uma outra faixa que é afetada não vou dizer negligência, mas com patologias que levam a sintomas de dor, são as mulheres, pessoas idosas também. As mulheres muito por conta de doenças que principalmente acometem mais a elas, como fibromialgia, endometriose, esclerose múltipla, que são doenças que também podem acometer homem, menos endometriose, mas também podem acometer homens, mas na maior parte acometem mulheres, então elas sofrem muito com doenças crônicas. E as pessoas mais idosas, por conta de todo o histórico de vida, né? Sim. Principalmente com artrite reumatoide. Sim. Não, acho que isso é super importante a gente falar. E reforçando ainda mais, né? Que na verdade é isso, a gente não tem uma solução para todos os problemas, né? Cada vez isso encaixa muito bem no contexto de saúde única, né? E também saúde de precisão, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, o podcast também é sobre isso, né? Que principalmente nessas pessoas mais vulneráveis, a gente tem que entender o contexto, tem que entender a responsividade também de cada um, né? Então, enfim, é uma estrada grande pela frente e a gente, assim, teria até mais de um episódio para falar de tantas coisas que eu acho que surgiram muitas questões até aqui para serem trabalhadas em outros episódios, para a gente também conversar, assim, né? E pro pessoal também que está em casa mandar dúvidas pra gente responder. Eu queria pra gente encerrar, assim, você falasse um pouco mais sobre as suas pesquisas, o que você tem feito hoje, né? Depois a gente vai deixar um recado final aí também, mas fala um pouco o que você tem feito hoje. Acho que é também até para atrair, como a gente, assim, espera um público diverso aqui assistindo o podcast, a gente também vai ter aí possíveis interessados, né, em ingressar também no teu grupo de pesquisa, conhecer mais o laboratório. Então fala um pouco mais, assim, de uma maneira geral, assim, também breve, sobre o que você tem estudado hoje, um pouco das suas pesquisas. Então, obrigado por esse momento. Eu tenho feito lá no laboratório tentar investigar
O que está relacionado na dor envolvendo a privação de sono, por exemplo, é um projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente faz os animaizinhos ficarem 4 dias em privação de sono para poder, primeiro, para ver se ia gerar dor. Não por incrível que pareça, mas assim, a gente viu que tem um aumento, uma diminuição, na verdade, do limiar de sensibilidade, tanto da dor periférica quanto da dor de cabeça, que a gente consegue medir também, e quanto uma sensibilidade maior ao frio também. A gente conseguiu ver. E aí, como o meu histórico, né, nesses últimos anos foi sempre estudar o TRPA1, aí eu estou tentando investigar qual possível mecanismo que tem ali envolvido nessa aumento da dor esteja relacionado com o TRPA1. Porque a gente já conseguimos fazer um bloqueio farmacológico desse do receptor e diminui completamente a dor gerada pela privação de sono. Então, assim, alguma coisa o TRPA1 está envolvido com isso. Certo. E a gente quer tentar, por enquanto agora, a gente quer tentar entender qual mecanismo pode estar envolvido, porque existem modulações internamente da ativação do TRPA1, não ele diretamente, mas, por exemplo, a ativação de um receptor tirosina quinase pode levar a uma via de sinalização intracelular que leva à ativação de TRPA1 internamente. Isso pode levar à ativação dele, gera dor. Ou a ativação de um outro receptor acoplado à proteína G também pode levar a uma outra via de sinalização intracelular que leva à ativação. Então, eu acho que pode ser alguma coisa que esteja acontecendo isso assim. Alguma coisa que está sendo liberada que leva a uma ativação do TRPA1 de maneira não direta, indiretamente, levando a esse mecanismo. É o que a gente está tentando identificar lá no laboratório. Tem um outro, até porque eu relato já, em estudos clínicos com pacientes, já viram que tem aumento de espécies ativas de oxigênio no plasma desses pacientes, por exemplo, que tem privação de sono. Então, espécies ativas de oxigênio ativam o TRPA1. Então, é uma coisa que pode estar relacionada. E um outro projetinho que a gente está começando agora é um projeto com modelo de fibromialgia, que na verdade é para continuar o projeto que eu tinha em colaboração com uma professora que agora ela é professora lá do Rio Grande do Sul, que ela passou um período no doutorado de sanduíche lá na Itália também, e a gente publicou 2 trabalhos juntos, e agora a gente está uma continuação do que a gente viu nos trabalhos que a gente publicou, vai tentar fechar umas respostas, uns caminhos ficaram abertos daqueles trabalhos para a gente fazer uma outra historinha bonitinha envolvendo sempre TRPA1, mas na fibromialgia, o TRPA1 principalmente da célula de Schwann, que a gente viu que é muito importante para o desenvolvimento da dor. O grupo que eu estava lá já tinha visto que o TRPA1 da célula de Schwann, na verdade, eles mostraram, foi o primeiro grupo a mostrar, em 2017, que tem TRPA1 na célula de Schwann e não só nos axônios neuronais e no gânglio da raiz dorsal. E que esse TRPA1 ele é importante para o desenvolvimento e prosseguimento da dor até chegar em níveis centrais. Então, nesse da fibromialgia, a gente também está querendo ver esse papel mais a fundo do TRPA1 da célula de Schwann no desenvolvimento da dor da fibromialgia, né? E a célula de Schwann, para quem não sabe, é a célula que envolve, a bainha que envolve os axônios neuronais, que a gente chama como se fosse uma capa de um fio em volta do fio, né? Que tem uma função não só protetora ali, mas também tem essa função, já sabe que tem uma função também em auxiliar o processamento de transmissão sináptica, enfim, de modulação. Legal. Bom, muito legal os projetos. Fiquei interessado nos 2, depois vou querer saber mais detalhes. Daniel, eu queria só você agora deixasse um recado final para quem está assistindo e também deixa seus contatos, onde que te procura, se alguém ficou interessado nas linhas de pesquisa, alguma colaboração, até ingressar no teu grupo. Tá.
Então, de mensagem final, o que eu tenho para dizer é não ignorem aquela câmera, né? Não ignorem a dor. Se tiver sentindo qualquer dorzinha, dor não é normal. A gente não tem que sentir dor. Então, se der, vai, procura um médico para poder tratar. Ou às vezes quem eu comentei, às vezes é uma noite mal de sono dormida, às vezes não, às vezes é algum outro problema, às vezes a pessoa com sintomas de depressão pode estar assistindo. Então, não ignorem qualquer sensação de dor, porque sentir dor não é normal. E aí vai no médico para tentar ver o que pode estar acontecendo, né? Certo. Seus contatos aí pra gente. É verdade. Então, para quem quiser me escrever, pode mandar um e-mail. Meu e-mail é grande, mas enfim, é daniel.souza com Z Monteiro de Araújo @gmail.com. A gente coloca depois na descrição também. Muito obrigado. E aí, quem quiser me escrever, fique à vontade, pode escrever, eu vou estar sempre aberto para poder responder qualquer coisa e até mostrar lá no laboratório as coisas que a gente está fazendo, que a gente está, enfim, com esses projetos que a gente já começou, a colaboração com o pessoal lá da Itália ainda está firme e forte, então é isso, bora para frente. Ótimo. Bom, pessoal, então agradecer a audiência de vocês, lembrar para seguir o canal, né? Se você ainda não segue, para ativar lá o sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar, né, desse assunto. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, alguma sugestão também de temas que vocês gostariam de ver aqui ou de pessoas, coloquem também que a gente quer saber. Se você está assistindo no YouTube, né, assista também no Spotify, é legal também lá no Spotify que dá para lavar a louça e ficar escutando a gente, né? Então, assuntos legais aí que dá que pra a gente dar estrelinha no Spotify também. Isso. Dá para curtir, dar estrelinha. A gente precisa muito da ajuda de vocês para divulgar e impulsionar aí o nosso canal e essa mensagem chegar a ainda mais pessoas. Então é isso. Se não segue também o For Health Lab nas redes sociais, também siga lá no Instagram. É sempre @forhealthlab aqui no YouTube. Enfim. É isso. Obrigado pela audiência e obrigado mais uma vez aí, Daniel. Eu que agradeço. Aí já que vai botar meu e-mail embaixo, vou botar o meu Instagram também. Perfeito. Depois, que aí o pessoal quiser mandar mensagem, pode mandar. Legal. Maravilha. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu, Daniel.